né, galera? A gente queria fazer um podcast aí sobre séries de brucutu. E quando a gente... Porque o de filme de brucutu foi um dos podcasts mais da hora, na minha opinião. E aí, a hora que a gente foi dar uma olhada, parece que tem uma carência muito grande de séries boas sendo feitas ou que já existem nesse campo aí, né? O que vocês acham? Eu acho que não tem nem série ruim sendo feita nesse campo aí. Não Na tem verdade, nada. eu ia falar, não tem nada. Na verdade, a gente pode pedir para um amigo nosso, especialista em coisas ruins, eu esqueci de pedir para ele indicar, porque assim, e se existir, ele sabe. Semana que vem a gente vê se fala com ele e vê se fala disso, mas se alguém tiver alguma dica aí de alguma série desse tipo pra gente falar. Não tinha um bagulho do Schwarzenegger que estava sendo produzido? Não, o do Schwarzenegger o que tem é que ele é diretor de ação da Netflix agora, do núcleo de ação. Então, possivelmente teremos coisas novas, mas não sei se série. Eu acho que de filmes mesmo. Entendi. E de coisa que ficou pra trás aí, tipo, série antiga de brucutu, tipo, MacGyver, a gente pode dizer que é uma, não é? Cara, não sei, porque se for assim... só porque tem um cara? Não é. Eu acho que pra ser esse tipo de série, eu acho que se a gente for colocar que mais se parece com alguma coisa do tipo que não é, vale lembrar, é tipo, sei lá, 24 horas. Ah, é verdade. Pode crer. Sim, mas o cara não é foda, assim. Pô, o Jack Bauer é extremamente foda, cara. Não, então, mas ele é foda em outro sentido. Ele não é tipo John McClane. Ele não corre no vidro e segura uma arma com a mão, outra com outra e mata 18 malucos. Mas ele dá 18 headshots seguidos, né, velho? Ah, sim. Isso sim, ele é bom. Ninguém tá falando que ele não é bom. O dia que a gente fez o podcast sobre filme de brucutu, a gente considerou Robocop ou não considerou? Não lembro. Acredito que... E eu não considero. Eu não acho. Eu acredito que não. Não, né? É porque tem uma série do Robocop, mas... Que deve ser uma bosta. Então, mesmo que a gente tivesse considerado, a série, pra quem gosta ou pra quem não gosta, é tão abaixo dos filmes que não dava pra considerar. Agora, você falou o 24 Horas aí, tem uma série que a protagonista é uma mulher, mas é o Homelander. Inteira, viu? Nikita, eu ia falar. Ah, Nikita. Essa eu nem sei o que é. Eu sei que série que é, mas sabe que é uma série tão ruim que tem, tipo, uma temporada? É aquela série que passa no SBT? Tem 4 temporadas, cara. E Two and a Half Me, The Big Bang Theory, O Maluco no Pedaço, passaram no SBT. Você não vai me convencer que Nikita é uma série conhecida, pô. Eu não conheço. Não, é uma série ruim. Conhecida? Não é muito conhecida não, mas eu acho uma série boa. Então, eu tô vendo aqui. É a primeira vez que eu tô vendo os posters, né? Eu tô vendo, pesquisei aqui, é a primeira vez que eu tô vendo os posters. Já que a gente tá fazendo uma enquete que ninguém vai responder mesmo, a gente pode fazer assim, ó, quem vocês acham, na opinião de quem tá ouvindo isso, tem o gosto mais normal, eu ou o Poke? Fica aí pra vocês decidirem. Responder por ponto. Então, pelo menos o povo vai começar a comentar aí, porque não é possível, cara, não. Até o nome da série é ruim. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Nikita é um míssil bem da hora do Metal Gear, não é? Não, você consegue controlar. Isso, não, tudo bem, mas pra uma série é ruim. Se for, o Alias é muito melhor que essa Nikita que eu acho, hein? Então. Com a Jennifer Garner lá. Hoje é que eu vou dar um boi pro Valota, porque eu acho que se a gente for considerar essas séries com parcial violência por parte do protagonista, série de brucutu, a gente vai ter que começar a considerar tokusatsu e não vai ser nada a ver. Sim, não, mas na verdade, você falou aí, tem uma que dá, mas a série é ruim também, e ela é relativamente nova, só que ela foi cancelada. O que é? Que é a série do... Máquina Mortífera. Aí seria. Só que ela foi cancelada. Ela foi cancelada porque os atores brigaram. Uma série, um filme que
eu cheguei até a discutir aqui que, na minha opinião, era de Brucutu, é o Ash versus Evil Dead, que é tipo uma continuação do Evil Dead, Uma Noite Alucinante. Na minha opinião, quando teve o podcast de Brucutu, eu considerei que era, então a série também seria. Teve série disso? Teve. Cara, é ruim, cara. É ruim. Não é ruim, não. É ruim. Pra quem gosta de filme trash, Cara, não é ruim. Eu nem sabia que isso tinha saído. Não, não é a proposta, não. Aí tem uma outra série, também baseada em filme, que, tipo, é trash, e os personagens principais, eles têm o objetivo de ser estereótipos. Então, entre os personagens principais, tem aquele que é o Brucutu, que é um drink no inferno. Mas também não dá pra considerar que a série é de Brucutu. Mas é filme de Brucutu ou filme trash que você tá falando? Filme B? Não. O filme é filme B, filme trash e tal. Só que justamente por ser trash, ele dá uma zoada com o estereótipo, tipo, da moça porradeira, da mocinha frágil, do cara que se acha machão, do nerd, e tem o Brucutu lá pro meio. Não, mas a questão é assim, não é porque o filme é trash que ele é assim, que é isso. Porque daí, se você falar desse jeito, fica parecendo que é um filme inteligentíssimo que tá zoando com isso. Eles não estão zoando, eles são ruins e fizeram daquele jeito porque eles achavam que era bom. Pra época era o que tava tendo. Sim, mas aí a série, né, já feita, tipo, depois de 2010, aí não dá mais pros caras achar que aquilo é bom. Cara, na série tem um cara que troca o pinto por um revólver. Não dá pros caras ter feito isso achando que era série. Nós estamos no YouTube. Jesus, Palavreado, nós estamos no YouTube. Aí censura aí. Vale ressaltar que o Pô que acha bom, assistível, um filme que a mulher coloca a bazuca na perna, a metralhadora. Sei lá que porcaria de filme é esse. Planeta Terror, muito bom. Olha as bostas de filme que o Pô que gosta. O cara tem um vidro de conserva, né? Tipo, que vidro de conserva de azeitona, de champignon, de testículo dos caras que ele matou. Uma bosta. E a gente tá desviando do assunto aqui, que a gente só tá pedindo pra eles darem ideias pra gente, e a gente tá indo pro lado do gosto muito duvidoso do Poke. Estamos caindo nessa enganação. Uma série de meio que mulheres brucutus, que é o Glow. Que não existe mulher. Não existe mulher brucutu. Mas é uma. Não. Você pode falar que elas são. Tem que usar outra palavrinha, ou seja, badass. Não. Badass. Que é o Glow, que é Garotas Lindas da Luta Livre, que é uma série de luta livre de mulheres. Falando assim, parece que é só, tipo, pra ver mulher se dando porrada, mas tem um roteiro e um enredo bem interessante, porque dentro da série é um show que é produzido, é um programa de TV. Aí tem toda a produção do programa, depois vira um show em Las Vegas. Eu achei bem da hora essa série Glow. Pergunta pro Tarcísio. Você já ouviu falar, Ter? Não. Tá. Só pra saber se era só eu que. Pra mim, o Poke tá batendo a espaçonave como sempre. Cara, nossa. Isso aí. Cara, muito confiável. Cara, isso aí. Você falou, mas me parece série pra pervertido, cara. Mas tudo bem. Cara, quem te indicou essa série, ô Poke? Quem indicou, na verdade, foi uma amiga minha menina, que chama Maria Clara, que me indicou, e a série é muito boa. Olha só. E o Tarta também assistiu, cara. Ou seja, o Tarta também assistiu. Que assim, quando eu falei de séries de gosto duvidosos, de séries, filmes, qualquer coisa de duvidoso, era esta pessoa. Ele é o ser que assim, me convidou pra assistir Zumbivers, que é um filme de zumbis castores. Meu Deus. O filme que ele me indicou, a série que ele me indicou, como é que é? Warrior Nun. Que, ou seja, é o filme, a série que tem as freiras lutadoras. Cara, é ruim. Mas é ruim com a força. É o tipo de pessoa que gosta de Velocipastor. Que é o filme onde tem um padre... Séries que vira... mais aleatórios que o Ronaldinho Gaúcho. Que vira o Velociraptor. Ô, Valota, não é por nada não, mas que essa lista aí você tá conhecendo mais série zoada que eu não assisti. E não são séries, são filmes. E eu não assisti, foi ele que falou. Então, assim, ele me fala as coisas e eu já sei o que não assistir.
Eu acho que eu já assisti coisa mais tosca que você, mas em termos de conhecer uma lista de coisa tosca, você conhece mais que Não, eu. por exemplo, o Velocipastor é muito famoso. Não é porque é bom. Eu Famoso. não ouvi falar. Velocipastor. Eu também não. Velocipastor? Pô, que já falaram dele no canal Piuí. Então, sim, você não prestou atenção. Sim, Velocipastor. Que é, basicamente, você vai saber porque é o filme do padre que vira um dinossauro. Cara. Caralho, que merda, velho. É muito ruim. É tipo o Sharknado, sabe? Mas é um negócio que é feito pra ser ruim. Não tô falando. Isso não é uma indicação, não estou falando pra você assistir, porque deve ser uma bosta. Eu não assisti. No Two and a Half Men, o Jake tá zoando, falando que ele vai criar roteiro de cinema de um carro que bate num animal e vira um bicho metade carro, metade animal. E o filme se chama Carnimal. E ele fala isso na zoeira pra mostrar que ele tá inventando um negócio muito bosta. Mas eu tô percebendo que existe coisa que virou filme de verdade, que é mais bosta que isso. Existe, Ai, cara, eu tô vendo umas imagens do Velocipastor, é que eu tô achando o cara, bico de é rir. ruim. É muito ruim, cara. Você vê os negócios, é mal feito, sabe? É pior que filme B, cara. É pior que filme B. É mal feito. E eu não assisti o filme, tá? Mas você consegue ver pelas imagens. Mas, então, a gente já falou de muita coisa ruim aqui. Vamos falar do tema principal, vamos nos apresentar. Bora. Eu sou o João Gui, o Poki. Eu sou o Guilherme Valota. E eu sou o Tarcísio Yamamoto. E essa semana a gente vai falar do filme Oppenheimer, que tá no cinema aí ainda. E eu, como sou uma pessoa muito ocupada, não assisti. Brincadeira, porque eu sou preguiçoso mesmo. Mas como os outros dois integrantes aí já assistiram, eles vão falar pra gente sobre o filme. Como o filme já saiu, não vai ter que falar o que a gente espera. Então, vamos começar pelo historiador da coisa. Aí, ou vocês querem... Não, acho que é melhor a gente falar só, assim, contexto geral. O que vocês acharam do filme? Uma nota, assim, só por cima. Vamos começar assim. Começa aí, Tarcísio, pra gente. Cara, eu achei, tipo assim, é um filme com muita informação. Eu acho que eles até sabem disso, eles têm consciência que o filme tem que passar muita informação, muita coisa. É um filme comprido. E mesmo assim eles tentam fazer o filme de forma bem rápida, passar uma velocidade assim achei bem rápido. Então, muita informação, muita coisa ali pra você assimilar. Tipo, é um filme que, pelo menos pra mim, me fez prender. Eu não consegui tirar a atenção do filme. Achei bom pra caramba, cara. Tudo ali. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que não gostou muito do formato. Que não foi um formato tradicional de que outros filmes aí que se vê, né? Que, tipo... tem bastante pedaço assim, pega um pedaço ali, aí já vai pra outro lugar, aí já vai pra outro lugar, aí já vai pra outro... Tipo, é bem picadinho, assim, eu tive essa impressão, mas achei bem montado. Foi uma ideia diferente de como fazer filme, mas eu achei bem montado e, cara, é pura informação ali, cara. Você tem que ficar ligadão ali no filme inteiro, eu achei top demais, filme 10. Antes do Poki falar o que ele acha, só uma dúvida, assim, você acha que ele saiu muito do estilo dos filmes do Christopher Nolan ou é o mesmo esquema? Você tem a sua informação, né? Não sei se você conhece muito os filmes do Nolan, mas... Cara, falar a verdade, não lembro outro filme do Christopher Nolan. Qual que é? Eu vou te falar por cima, tá? A trilogia do Batman, a melhor trilogia de todos do Batman, é do Christopher Nolan. Interestelar é do Christopher Nolan. Não, eu achei diferente. Eu achei outra pegada. Outra... E como eu disse, né? Tem esses cortezinhos assim. Aqui tá passando uma coisa, aí quando vê já vai pra outra coisa. É um bagulho um pouco mais rápido, né? Então, assim, eu achei que ele meio que saiu um pouquinho da casinha aí dele, porque ele tá acostumado. Entendi. E você, Poki, quais são as suas impressões sobre o filme? Cara, acho o filme muito bom mesmo. 3 horas de filme, tem que ser um filme que você vai estar disposto a assistir. Tem filme tipo Guardiões da Galáxia. Às vezes a gente tá com problema na cabeça aí, tá pensando em um monte de coisa. Pô, vou assistir pra dar uma relaxada.
Oppenheimer é o contrário. Você tem que estar num dia bom, disposto a prestar atenção e informação. Não é um filme que adianta você ir assistir cansado. E aí, se você vai nessas condições assistir o filme, provavelmente a chance é muito alta de achar um filme top. Eu já tive discussões com outros amigos que são professores de história, que os caras ficam doentes quando mexe na história da vida real. E eu não tô nem aí. Bastardos Inglórios, por exemplo, eu adoro o filme e os caras modificam completamente a história da vida real. Paciência, liberdade do diretor. O Oppenheimer também tem esses pontos, nós vamos comentar mais pra frente, mas assim, tudo é compreensível. Dá pra você ver assim, que o diretor mexeu para dar mais ênfase na figura do Oppenheimer. Que o diretor mexeu porque ele quis trazer uma figura histórica importante também, que é o Albert Einstein, que não teve tanta participação assim na vida do Oppenheimer, mas trazer ele mais para dentro do filme. Então é tudo isso compreensível. Também indico nota 10. Certo. Aí eu vou ter uma dúvida e uma leve discussão com o Poke. Eu não assisti o filme do Oppenheimer, mas eu conheço um pouco da história. Você, na sua opinião, você acha que Bastardos Inglórios, assim, tá na mesma categoria de filme? Nossa, não, um filme não tem não. Então, não estou falando da questão, tipo assim, um filme bom, um filme ruim. Não é isso. É que você falou assim, alguns professores de histórias, amigos meus, não gostam quando altera a história e tem essa, como você falou, visão do diretor, no caso. Não, eu dei o exemplo do Bastardos Inglórios, porque eu acho que o Bastardos Inglórios é o filme famoso que mais retrata um momento histórico e foge da realidade absurdamente. O Oppenheimer não foge tanto assim. Não, nesse ponto que eu digo, porque assim, no Bastardos Inglórios, a figura histórica que aparece no filme, que é relevante, é o Hitler. Ele aparece no filme, mas ele não é um personagem recorrente no filme que faz alguma diferença. O Bastardos Inglórios, pra mim, só parece um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Eles contam alguns fatos que não aconteceram, mas não é uma coisa que, assim, é um fato histórico que mudaram. Pra mim, não fica parecendo isso, diferente do Oppenheimer, que é um fato histórico muito relevante que mudou a história da humanidade. Bastardos Inglórios não mudou a história da humanidade. Eu queria explicar o meu raciocínio sem dar spoiler, mas eu não vou. Você já falou do Albert Einstein, então já foi spoiler, porque eu não tinha ideia que ele... Sem dar spoiler do Bastardos Inglórios pra quem não assistiu. Peraí, antes de mais nada. Se você está aqui e não assistiu Bastardos Inglórios, você está errado. Ponto. Pode dar spoiler do Bastardos Inglórios, sim. Beleza. No Bastardos Inglórios, o que um monte de historiador fala, meu Deus, mas isso é inaceitável, eles mataram o Hitler dentro do incêndio num cinema, não tem nada a ver. E tipo, eu gosto do filme e digo, foda-se pra isso, apesar de ser, tipo, uma mudança drástica, absurda, né, na história. Por isso que eu peguei o Bastardos Inglórios como um exemplo de um extremo. O Oppenheimer nem mexe tanto assim, mas eu não concordo com o historiador que vai dizer que não gosta do filme por causa de pequenas mudanças em relação à vida real. Então, a minha dúvida era essa. Você achava que, assim, se eles estavam na mesma categoria? Porque, pra mim, como eu falei, o Bastardos Inglórios é só uma ficção, bem ficção mesmo. Ele só pega um fato que acontece, diferente do Oppenheimer, que a gente pode falar de como se fosse pra mim, eu não assisti o filme, mas ele tá mais ou menos na mesma casa do filme A Rede Social. Que é o quê? Eles contam uma história de um fato conhecido, um fato histórico, uma coisa que aconteceu, e eles mudam alguns elementos na história, na narrativa, pra ficar mais interessante. Ponto. Sim. Isso. Diferente do Bastardos Inglórios, que é uma ficção. Você fez uma comparação justa aí, mas a gente nunca vai saber se é bem isso, porque afinal de contas o Mark Zuckerberg tá vivo
E deu muitos depoimentos. Isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. Sim, No por exemplo, caso, no filme da rede social, se você for pegar o que eles contam no filme, ele começou tudo aquilo por causa de uma namorada que deu um pé na bunda dele, certo? No começo do filme. O Mark Zuckerberg, ele diz que ele conhece a esposa dele e tá com a esposa dele desde antes do filme, desde antes da parte do Facebook. Ele só não era casado com ela, mas eles já estavam num relacionamento desde essa época. Por isso que eu digo que assim, eles mudaram as coisas, eles contaram a história, coisas ali aconteceram, mas não foi desse jeito. Eles só deram uma embonecada na coisa pra ficar mais legal, pra ficar mais vendável, porque senão é uma puta história chata, se já for parar pra pensar em alguns pontos. Eu acho que o que eles mexeram ali, depois aí o nosso professor de história vai falar mais um pouco sobre isso, mas eu acho que o que eles mexeram mesmo foi, né, que foram os detalhes em volta do núcleo, né? A história do Oppenheimer, beleza, é mais ou menos aquilo. Mas o que eles mexeram foi mais ou menos ali o em volta, né? Que não ia interferir tanto na história. Isso, o projeto Manhattan aconteceu, o resultado foi aquele, mas como aconteceram as coisas ali dentro, mudaram algumas coisas pra ficar mais interessante. E eu tenho que fazer a piada antes do POC, que é assim, a gente tem que entender que dizem sempre que a história é escrita pelos vencedores, mas nesse caso, pra mim, história é escrita por um bando de perdedor, tipo o POC. Pode contar, POC, piada do Homer Simpson. Primeiro não dizem, quem disse é um historiador que chama George D.B. E aí, o que, na verdade, seria o ponto principal, não ainda entrando nas questões que mudaram, mas é que eles precisaram, para vender o filme, dar a ideia que o Oppenheimer é o pai da bomba atômica. E, na verdade, ele não é, porque a ideia não foi dele. No filme parece que é. Mas a gente chega lá e fala tal sobre os verdadeiros pais da bomba atômica e vamos deixar o Valota seguir o roteiro que ele está imaginando aí. E a gente vai chegar lá. Mas pode falar. Pode não, falar. eu só queria falar só sobre um cara que, tipo assim, é uma coisa que poucos filmes aí eu vejo mexer nesse cara, né? Que, por incrível que pareça, pelo menos é a sensação que eu tive quando eu vi, que foi o Albert Einstein. Eu vejo muito pouco filme colocando, tá ligado? Esse, entre aspas, personagem no meio da bagaça ali toda ali. Eventos muito bacanas que aconteceram, todas essas paradas assim de filme mais científico e tal. Eu vejo muito pouco filme colocando esse cara. E eu achei a atuação, né, do cara fazendo o Albert Einstein, achei muito da hora, cara. Porque, sinceramente, acho que foi uma das poucas vezes aí que eu vi o Albert Einstein em um filme. E eu achei a presença dele ali pouca, mas achei bem impactante as vezes que ele apareceu. Eu não sei o que o Poké achou. Tem uma série que chama Gênios, que conta a vida do Einstein, mas como eu não assisti, eu nem sei se é uma série documental ou se tem um ator lá interpretando o Einstein. E, na verdade, quando a gente entrar mais nesse tópico, o Einstein participou muito menos da vida do Oppenheimer e da história da bomba atômica do que é mostrado no filme. Mas o Tar tem razão. Por exemplo, ele não viu tanto a parte histórica assim. Até o Tar comentou um pouco no nosso grupo de WhatsApp que ele conhece mais um pouco a história do ponto de vista do Japão, e eu conheço menos, então no final talvez ele possa falar. E eles realmente trazem sabiamente o Einstein para explorar essa figura que eu acho que todo mundo que assistiu gostou de ver na telona, né? Ah, eu gostei. Achei bem interessante, porque, tipo, ele dá aquela visão, tipo assim, tá todo mundo assim, eu acho que vai acontecer isso. Aí o jeito que ele fala, não, aí você tem certeza que realmente isso pode acontecer, então tem que tomar cuidado e tal. Então, eu acho que ele dá mais impacto, assim, quando ele participa nos diálogos que ele tem. Eu achei bem da hora. Mas sabe o que é muito jeitado nesse filme? Que além dele, ele muda coisas históricas para o filme ficar mais interessante, mais vendável. Só que ele traz verdades que um monte de gente, tipo, o senso comum dizia que não era verdade, e na verdade é o filme que tá certo. Porque um monte de gente dizia
que Hiroshima era uma cidade civil, que não tinha armamento, que não tinha nada lá, e bombardearam e só tinha civil na cidade. É mentira. Mentira. Hiroshima era importante militarmente para o Japão, tinha depósitos de arma lá. Então o filme também vem com verdades que vão contra o senso comum e explica do jeito certo. Também tem que dar esse mérito pro filme. Interessante, eu não sabia disso. Aham. É bem bacana isso aí. Às vezes foi falado ali de um jeito que a América, os Estados Unidos, estava recebendo realmente essa informação, né? Porque, a inteligência nunca passava toda a verdade, né? Pros caras ali e tal. Então talvez seja o ponto de vista totalmente ali dos Estados Unidos, né? Que, afinal, eles estão conversando. Não é um filme sobre o exército dos Estados Unidos. É um filme sobre os cientistas, né? É o ponto de vista científico dos Estados Unidos e não do exército. Tanto é que eles enfatizam bastante as cenas, né? Que tal os caras, os cientistas e os militares. E tipo assim, os cientistas não sabem de nada. Os militares não passam nada de informação pra eles. Só os cientistas passam para os militares. Então, eu acho que é isso, mais ou menos isso. Outras verdades mostradas interessantes é que o Projeto Manhattan era exatamente como uma empresa. Então, vamos supor assim, eu trabalho na Nike e sou da área do marketing. Eu nem sei onde fica a fábrica, a minha função é só vender os sapatos, as camisetas que são produzidas. E o Projeto Manhattan era assim, ele era setorizado. O Oppenheimer e poucas pessoas tinham uma noção do todo. E mesmo assim, o Oppenheimer, mesmo sendo líder do projeto, vai ter uma noção do todo lá para metade do desenvolvimento do projeto. Porque no começo ele tem um papel mais político, de articulador. Por isso ele foi, inclusive, escolhido como chefe. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre as minhas impressões do filme lá no começo é que, cara, você vai esperando ver eles jogarem a Little Boy, que foi a bomba atômica de Hiroshima, e a Fat Man em Nagasaki. Não, é muito a história dos cientistas. Não vai ter essas cenas de ação. A única coisa que vocês podem esperar ver é o teste da primeira bomba, que era experimental, que foi a Jumbo, que inclusive matou todo mundo que estava lá de câncer depois, por estar perto demais de onde aconteceu o teste. Mas eu acho que o filme já dá, tem uma cena, é uma cena bem rápida, que, né, depois que o teste é realizado, tal lá, o Oppenheimer, ele vai lá para um lugar lá e ele vê um dos caras que estava presente no teste tá vomitando do nada. Então, dali eu já entendi, sabe? Então, os caras estão tudo fodido ali mesmo. A radiação pegou todo mundo ali mesmo. Entendi. E antes da gente continuar o contexto histórico, que era para eu continuar apresentando, mas aí foi entrando muitas informações, eu, como um bom âncora, não quis interrompê-los na linha de raciocínio, né? O que vocês acharam do personagem principal? Do Oppenheimer, não do personagem em si, do ator. Cillian Murphy. Isso, o que vocês acharam dele? Já viu? O Tarcísio eu acredito que sim, mas pô, que você já viu algum outro trabalho dele? O trabalho famoso dele? Não vi. Não? Não vi. Que eu me lembre, não. Se você citar aí, de repente, talvez eu tenha visto. Peaky Blinders. Não vi. Se você não assistiu Peaky Blinders, é uma boa série, cara. Você assistiu, Tarcísio? Pô, já. Já? Cabo Tem rabo. muita gente famosa nesse filme. Você conhece alguma pessoa do filme, pô, que sim? Algum personagem que você reconheceu? O Einstein. Quem fez o Einstein? Não lembro o nome do ator. Eu não me lembro de aparecer no filme. Talvez o Tarcísio possa me contradizer e falar que até esses dois personagens apareceram, mas duas pessoas importantíssimas para a história da construção da bomba atômica é o Léo Szilard, que teve a ideia do projeto, e o Henrik Fleming, que complementou a ideia do projeto. E me parece que eles não estão no filme, né? Nem são citados.
Tá, mas esse ponto que você falou, eu vou entrar ele mais na parte histórica depois, porque eu tenho um contraponto pra fazer sobre uma coisa que você falou, mas isso aqui tá gravado. Mas uma coisa que eu acho interessante de falar é que tem muito ator famoso, No conhecido no filme, e mesmo que seja em papel pequeno, aí nisso a gente mostra a influência e a broderagem que o diretor tem em Hollywood, porque ele conseguiu trazer muita gente bem famosa pro filme pra não fazer nada. E isso é uma coisa que eu acho interessante, é uma coisa que eu queria ver e ficar tentando pescar as pessoas ali. Quer ver? Um exemplo bom de uma série que eu estou assistindo, que eu fiquei sabendo que ele faz uma aparição de. Acho que em uma tela que ele aparece, que é o. Não sei se vou falar certo, mas é o Rami Malek, que é o Mr. Robot. Série Sim. muito boa. E ele aparece, e ele é um ator relativamente famoso, Sim. e ele aparece muito pouco. No filme ele aparece uma vez. Robert Downey Jr. Você viu ele no filme, Poke? Tem. Lógico. Ele é um dos Sim. caras que Isso é mais uma coisa. aparece. Sim. O Robert Downey Jr. tem Oscar? Não sei, acho que não, hein? Ótima pergunta, acredito que não. Eu acho que ele é fortíssimo candidato a ganhar Oscar de melhor ator coadjuvante com esse filme. Que ele manda. Informação interessante. Aqui tem informação, hein, gente? Realmente. E é aquilo. Se acertar esse ano, vai receber os parabéns do profissional. Cara, mas eu acho que briga bem ali aqui é separado por categoria masculina e feminina, né? Sim. Lógico, sim. Porque a Emily Blunt também foi fera demais, cara. Nossa, fera demais. A Emily Blunt foi fera. Mas um ator que apareceu pouco também, e que, tipo, hoje em dia ele é famoso, né? É o Jack Quaid lá, né? Que foi do The Boys. Cara, ele aparece muito pouco, mas muito pouco. E ele, hoje em dia, ele é famoso pra caramba. Sim, cara, até o Josh apareceu, do Drake Josh. Mas tem um cara que é muito famoso, cara. E já é verdade, o do Drake Josh lá apareceu também, né? Ele aparece, tá vendo? Olha a influência que o cara tem pra chamar a gente. Mas tem um cara que é muito famoso, cara, que nós estamos esquecendo, que é o Matt Damon, pô. Matt Damon? Matt Damon foi o generalzão lá. Pra você ver. Também. É que muito cara atuou demais ali, velho. Muito cara. Mas eu acho que o Robert Downey Jr., a Emily Blunt e o Cillian Murphy foram feras demais, bicho. Puta que pariu. Fortes candidatos ao Oscar? O pouco falou aí, eu concordo. Robert Downey Jr. e eu colocaria também a aposta na Emily Blunt também. Então, agora eu queria perguntar pra vocês, que agora sim o pouco vai poder falar mais pra gente sobre as maiores diferenças que você achou, Poke, da ficção contra a realidade. Sim, a primeira coisa pode falar. É que o Oppenheimer ele não é exatamente o pai da bomba atômica, né? Ele participou muito pouco da ideia inicial. A pessoa que teve a ideia, e aí, bom, primeiro que já haviam muitos estudos sobre radiação, né? Quem começou, a primeira grande protagonista foi a Marie Curie, e ela, pelas características dos elementos radioativos, por eles emitirem radiação, ela achou que seria uma boa utilizar na indústria de cosméticos. Então fazia batom, fazia maquiagem e tudo dava câncer, foi descobrir depois. Você não comprava água com gás, eram umas ampolas que você abria dentro de um copo d'água e a água ficava gaseificada, com material radioativo. E depois, porque o câncer não vem de imediato, depois que descobriram que era altamente cancerígeno. E em seguida vem o Einstein e ele entende que seria possível usar essa energia, ainda que muito prejudicial para o organismo humano, para produzir energia elétrica, aquecer a água e produzir energia elétrica, assim como eram as termoelétricas de carvão mineral. Aí é que vem o cara que tem a ideia da bomba atômica, né? Seguindo essa evolução aí do trabalho com material radioativo, que é o Léo Szilard. Ele vivia na Alemanha, era judeu, e o que ele pensou foi: é possível romper o núcleo de um átomo, bombardeando ele com nêutrons
e isso vai gerar uma reação em cadeia que pode gerar uma explosão gigantesca. Mas faltava muita coisa ainda nessa teoria. Ele pega os projetos, coloca embaixo do braço e foge da Alemanha nazista, deixando a esposa e os filhos. E ele era conhecido no meio acadêmico, mas ele era um ninguém nos Estados Unidos. Então, ele vai procurar o Einstein, porque o Einstein ele conhecia, também era judeu, também era cientista, também estava refugiado nos Estados Unidos, e o Einstein assina o projeto da bomba atômica. Então, o primeiro diálogo que tem no filme entre o Oppenheimer pedindo um voto de confiança para o Einstein sobre a bomba atômica, na verdade era o Léo Zilago que foi conversar com o Einstein que legal. E que pediu essa assinatura. E a participação do Einstein na construção da bomba atômica acaba aí. Não que ele não tenha encontrado o Oppenheimer outras vezes, ele encontrou sim, eles eram cientistas, eram do meio acadêmico, eram físicos, mas não tem nenhum registro do que rolou nas conversas entre o Oppenheimer e o Einstein. Ninguém nunca registrou o que aconteceu. Então, todas as conversas que eles têm ali foram criadas, né? Foram imaginadas. E aí entra o cara que seria o segundo pai da bomba atômica, que é o Henrik Fleming, que já tinha feito alguns estudos sobre o núcleo atômico e meio que ele complementa a teoria do Léo Szilard e dá corpo suficiente para convencer o governo de desenvolver o projeto. Por que o Oppenheimer foi escolhido? É aí que ele vai entrar. Então mostra lá no filme ele fazendo vários cálculos, ele meio que descobrindo que era possível. Na verdade, não. Ele foi escolhido porque ele tinha uma característica de ser político. Ele não era político, candidato a um cargo, tal. Ele não exercia a função de político. Eu estou querendo dizer político bem articulado. Ele tramitava bem entre o exército e entre o governo. E então ele conseguiria fazer com que o governo se mantesse forte nessa proposta de gastar os 2 bilhões de dólares, que na época era uma grana inimaginável, investindo na construção da bomba atômica. E aí o que acontece é que no filme é mostrado que o Oppenheimer é muito ativo no projeto Manhattan desde o começo. E na verdade não, no início do projeto ele tem que fazer articulação política entre governo e exército para que aquilo lá possa acontecer. Então, da metade para frente do projeto, não sei se exatamente da metade, é que ele vai entrar mesmo nos laboratórios de Los Alamos, compreender o que está acontecendo e ser o cara que tem a noção do todo dessa empresa aí. Eu não me lembro se é mostrado no filme, mas eu já vi explicação histórica de que ele escolheu Los Alamos para a construção porque era próximo da Universidade da Califórnia, onde ele construiu o Instituto de Física. Mas eu fui pesquisar e Los Alamos, no Novo México, está mais ou menos 14 horas da Universidade da Califórnia, que fica na Califórnia. Então não sei se faz tanto sentido assim essa explicação. O que é mostrado no filme também é que o Oppenheimer ele vai... O discurso de convencimento para jogar as bombas atômicas no Japão é para encerrar a guerra mais rápido e trazer os soldados dos Estados Unidos de volta para casa. Lógico que eles não escondem no filme que eles queriam mostrar o potencial dos Estados Unidos frente à União Soviética, porque a Alemanha já estava derrotada e saindo vitorioso os Estados Unidos e a União Soviética, eles iam disputar qual seria o modelo que iria imperar no mundo, porque a União Soviética era comunista e os Estados Unidos capitalista. Então o filme é honesto nesse ponto e deixa claro que havia essa disputa. Mas uma coisa que o filme não mostra é que o Harry Truman, que era o presidente na época, toma uma decisão política de lançar a bomba sobre o Japão, porque ele precisava construir a imagem dele. Em 1945, o Truman não tinha sido eleito presidente. Ele era vice do Franklin Roosevelt, que foi o cara que tirou os Estados Unidos da crise de 29, em 1933, com o New Deal.
E o Roosevelt foi reeleito 4 vezes. Inclusive, fizeram a lei nos Estados Unidos que só permite uma reeleição, porque eles tinham medo do Roosevelt continuar presidente enquanto ele vivesse. E aí eles fazem essa lei, depois do Roosevelt logo ser eleito pela 4ª vez, ele morre. Então, Truman precisava mostrar força, tanto que ele mostra no filme, trouxemos os nossos soldados mais cedo para casa, o bombardeio foi um sucesso, só que eles não mostram toda a destruição, as sequelas deixadas pelas pessoas, então eles mostram um lado bem político ali nos Estados Unidos, e ele tem sucesso nessa estratégia dele. Isso aí não é mostrado no filme. E eu achei impressionante. Tem o discurso na imprensa, né, na TV, não sei se já era TV, mas eu acredito que sim, porque era TV sim, porque no Brasil a TV chegou em 1950, lá é 45, com certeza já tinha nos Estados Unidos. É muito parecido, tem o discurso do Truman no YouTube sobre a bomba atômica e tem o discurso dele no filme. Fizeram muito parecido. Agora, uma coisa que não é igual na vida real é que o Oppenheimer cita várias vezes no filme, ou mostra ele pensando em voz alta, numa frase que ele ficou famoso porque foi a última coisa que ele disse em um vídeo gravado antes dele morrer, que é uma frase do livro Bhagavad Gita, que é um dos livros sagrados do hinduísmo, e onde num discurso entre agora eu vou esquecer o nome é um príncipe, o livro basicamente são 700 versos, escrito no alfabeto hindu, que tem 49 caracteres, inclusive uma delas é a suástica, que significa... Ao contrário. Sorte. Que ela tá em pé certinho, que significa para os hindus boa sorte. Agora eu não lembro o nome, mas é um príncipe conversando com Krishna, que é uma das encarnações da deusa Vishnu, que a gente aprendeu quem é por causa do Shurato, e ele diz, eu me tornei a morte. E o Oppenheimer pensa isso várias vezes durante o filme, mas na verdade ele disse última entrevista que ele deu em vida. Inclusive também é baseado nesse livro, aquela música famosa do Raul Seixas e do Paulo Coelho, que chama Gita. Mas eu acho que... Música famosa de quem? Raul Seixas. Super famosa. Tá, muito, continua. cara, muito. Um dos discos mais vendidos da história do Brasil e do rock and roll, acho que tá em 3º lugar, é o Gita. É realmente muito famosa essa música. Poc, uma dúvida. O Oppenheimer, ele realmente, no filme é passado como ele fosse pai da bomba atômica. Então, historicamente aí, real mesmo, ele só foi o gerentezão do projeto aí mesmo. Ele era o chefe do projeto Manhattan. Eu tenho anotado aqui esta pergunta. Então, Poc, era essa a dúvida que eu tinha, que eu falei assim, que eu acho que a gente vai ter um certo confronto. Se ele não é o pai da bomba atômica, quem que você considera o pai da bomba atômica? Quem que é o pai da criança, então? Mesmo eu sabendo que... Léo Szilard e o Henry Fleming. Porque você acha que ele não teve nenhum papel. Mas você acha que ele era mais vendável. Não, ele foi importantíssimo pro desenvolvimento. Então por que ele não pode ser considerado o pai da bomba atômica? Porque o pai da bomba atômica, pelo menos aos olhos de grande parte dos historiadores, é quem teve a ideia. Cara, então eu não sei se eu concordo tanto com isso. Não tô falando que é ou não é. Só vou te colocar um ponto aqui, então. Quem é o pai do computador pessoal? Não faço a menor ideia. Sim, mas se você perguntar para 90% das pessoas, no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, eles vão falar o quê? Não, foi o Steve Jobs. Ele que fez o computador pessoal. E, cara, não tá nem perto de ser o Steve Jobs. Por isso que eu não ia falar o Steve Jobs, porque Sim. Pelo que eu conheço da história dele, não faz o menor sentido. Ele se baseia totalmente em ideias que já existiam.
Sim, pra fazer o coisas que já existiam, exatamente. O problema é, o que é vendável? O que fica no popular das pessoas? Porque assim, me fala, tem vários filmes sobre o Steve Jobs. Alguns bons, alguns ruins. Mas é assim, se você vê o filme, no filme fica parecendo que o cara basicamente é um deus. Ele é muito bom em tudo que ele faz e ele inventou a Apple e vai Corinthians. E cara, a história não é assim, mas nem de perto é desse jeito. Porque assim, ele não é nem, pra mim, ele não é nem o principal da Apple. Quem dirá da história do computador pessoal. É por isso que eu tô falando. Mas ele é um nome vendável. Que ficou no imaginário das pessoas, que ele é um visionário da tecnologia. E pra mim o cara nunca pôs a mão num computador pra programar na vida. Então não é bem assim. Porque do jeito que você tá falando, você falou assim, não, porque ele não é o pai. Por quê? Porque ele não fez bosta nenhuma. Não, ô louco, onde que eu falei que ele não fez Não tô bosta falando nenhuma? nesse sentido. Ele era o cara que tinha conhecimento da empresa como um todo, né? Entendendo o projeto Manhattan como uma empresa. Talvez o único que tramitasse entre todos os setores ali de Los Alamos. Ele foi o cara que articulou politicamente. Mas aí eu te pergunto, quem é o pai da lâmpada elétrica? Quem inventou? Não foi o Thomas Edison. Foi o Tesla. Mas o Thomas Edison que ficou famoso por conta disso. Eu acho que também não foi o Tesla. Tem alguém mais antigo que conseguiu desenvolver uma lâmpada funcional? Eu acredito mas que sim. aí a primeira que funcionou foi o Tesla. Porque se você considerar o pai da aviação, é o Santos Dumont. Mas em projeto... O pai da aviação pro brasileiro, né? Pro brasileiro, tem uma grande discussão em torno disso que acho que nem compensa entrar porque sai muito do foco. Sim, com certeza. Mas o Leonardo da Vinci já tinha feito um projeto de uma máquina voadora. Então, aí é que está, que entra nesse caso, que você falou assim, ele não é o pai da bomba atômica porque ele se baseou em projetos que já existiam. Mas já tava lá? Já funcionava? Porque teoria é um negócio. É que eu acho que é outro. É que eu acho que o cara que trouxe a ideia, né? Como é que chama aí mesmo, pô? Que o cara que trouxe a ideia. Esse Leos Vuraz aí, eu acho que ele já trouxe a ideia de fato da bomba, tipo, acho que não da bomba atômica, mas eu acho que da explosão do núcleo lá, né? É isso? Ele trouxe a ideia formatada, a base da ideia, e aí ele pegou, faltavam algumas coisas no projeto ele não conseguia responder ainda. E foi os estudos do Henry Fleming que conseguiram dar as respostas que faltavam para começar a desenvolver, né? E aí o desenvolvimento estava totalmente nas mãos do Oppenheimer, tanto em liderar o projeto Manhattan, como em articular, porque 2 bilhões naquela época era muito dinheiro. Então você tinha que ser um cara muito articulado, e é claro, já tem gente que considerou o Einstein o pai da bomba atômica pelo simples fato da assinatura dele estar no documento que deu origem ao projeto. Mas ele só assinou porque o Léo Szilard não tinha influência o suficiente no governo, e se ele chegasse lá e falar, quem que é esse cara? Então é certo a gente dizer que o Léo Szilard aí foi até um certo ponto e daí pra frente o Oppenheimer fez o resto. Não, porque tanto o Léo Szilard como o Enrico Fleming foram cientistas que trabalharam no projeto Manhattan também. Eles estavam lá dentro trabalhando. O Léo Szilard também trabalhou? Trabalharam no projeto Manhattan. Tá. Eu não sei, eu acho que eu considero o pai quem fez o negócio acontecer. Quem juntou as coisas. As glórias caem aí no cara que tem tá mais em destaque aí, né? Isso, pra mim é o caso do Steve Jobs. O negócio cai na cola do cara, por quê? Porque ele pegou, ele viu as coisas, ele conseguiu enxergar alguma coisa e ele fez acontecer. Mas é interessante a gente entrar nessa discussão, porque no filme mesmo menciona, aí eu já não sei do lado histórico, tá? Mas ele ali no filme já menciona quando é descoberto, o Oppenheimer chega no Oppenheimer a notícia que, tipo, é possível fazer a divisão lá do átomo, né? Tipo, ele fala assim, não, é impossível.
Ele faz as contas lá e fala, não dá, é impossível, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho que o Oppenheimer realmente, ele não sabia que era possível. Eu acho que pode ser aí que pode o Oppenheimer, tá? Pode ser considerado pai, mas eu acho que ele a gente não pode descartar esses caras aí também, porque sem eles. Não acho. Sim, com certeza. Eu, Eu, não, eu falei que ia ser só uma coisa um pouco polêmica, não quer dizer que que eu concordo Aham. ou discordo, era só pra mostrar um outro ponto, sabe? Sim. Fala assim, não é o pai, mas depende do que você considera, porque é o que dizem, né? Pai é o que cria. Digo isso pra um amigo meu aí que teve filho recentemente. quando eu fui ter aula sobre esse assunto na faculdade, o professor falou assim: diferente do que vocês pensam, o pai da bomba atômica não é o Einstein. O pai da bomba atômica é o Léo Szilard. Então, pelo hype do filme, o Oppenheimer foi alçado a esta possibilidade e a essa reflexão que é possível, sim, essa discussão é possível, não é uma discussão idiota, de que ele seria o pai da bomba atômica. Mas há tempos atrás, a discussão até se dava mais em torno do Einstein, que apresentou para o governo, e tem o nome dele no documento que comprova, ou o Léo Szilard, que fez todos os fatos acontecerem. Uhum. Então, sem a teoria do Léo Szilard aí, já não ia ter como o produto chegar ao que se deu, né? Sem o trabalho dele, não ia ter como, pelo menos não naquele momento. Então, os soviéticos, outra coisa legal já de falar sobre o filme nesse momento, eles conseguiram desenvolver a bomba atômica e não se sabe até que ponto eles tiveram informação do projeto dos Estados Unidos, né? A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, ela é uma bomba de fissão nuclear, onde você quebra o núcleo do átomo. E no filme é dito que uma das coisas que o Oppenheimer é acusado de ter sacaneado os Estados Unidos, além de ter passado informações para o outro lado, para a União Soviética, ele é acusado, mas não tem relato nenhum de que ele fez isso, é de que ele já sabia que era possível fazer uma bomba de fusão nuclear, mas ele não quis contar para o governo dos Estados Unidos a possibilidade de fazer uma bomba mais poderosa, que seria a bomba H. A bomba H, boa. Uhum. Porque seria uma destruição muito grande. E o Oppenheimer, Léo Szilard, Henrik Fleming e Einstein, eles eram favoráveis de demonstrar que eles tinham essas armas para amedrontar. Tanto que o Oppenheimer, no fim da vida dele, vai ser um militante pelo desarmamento nuclear. E uma coisa que é interessante também falar em militante no filme é que eles acusaram Oppenheimer de passar informações para a União Soviética porque ele foi casado com uma e teve um relacionamento com uma outra mulher que foram filiadas ao Partido Comunista. Com carteirinha e tudo, Partido Comunista dos Estados Unidos. O Oppenheimer nunca se filiou, mas por conta desses relacionamentos... O irmão dele também era, não era? Sim, sim. E por conta desses relacionamentos familiares e conjugais, ele foi acusado de ter passado informações para a União Soviética. Então, quer dizer, para a gente, você contou como é que fazia a bomba, ajudou a fazer a bomba menos poderosa, que era a de fissão nuclear, a bomba atômica. E para eles, você contou como é que fazia a bomba H, que era a bomba de hidrogênio, que é de fusão nuclear. Uhum. Comunistinha safado. Agora tudo faz sentido, cara. E tipo assim, aí a pergunta mais de história, pô, aqui. Tipo, os caras dos Estados Unidos, eles usaram esses fatos pra foder com o Oppenheimer porque ele tava nessa pegada já né, fizemos a cagada, vamos destruir os mundos, as armas nucleares precisam parar. Os Estados Unidos estavam querendo foder o Oppenheimer por causa disso, aí se aproveitou dessas ligações comunistas, ou você acha que os Estados Unidos estava realmente suspeitando que o Oppenheimer passou informação lá para a União Soviética? Eu
acredito que o Oppenheimer ele passa de herói a vilão, né? Porque eles conseguem segurar por um momento os efeitos da destruição. Você vê lá que no filme, em uma sala fechada, só para as pessoas ligadas ao governo, e o Oppenheimer estava no meio, eles mostram as fotos que você procura na internet, meu, é coisa horrorosa, do pessoal desfigurado, das pessoas parcialmente queimadas pelos efeitos da bomba. O governo dos Estados Unidos segurou essas imagens, segurou essas impressões aí por um tempo. Depois que a população em geral ficou sabendo, o Oppenheimer não é mais o herói que acabou com a guerra. Ele é um cara desumano que destruiu milhares de vidas. Então precisava ter um culpado. Quem ia pegar para culpar acabou sendo o Oppenheimer. Interessante. Se vai culpar ele, é o pai da bomba atômica, sim. Não, ele tinha fama na época de ser o cara que arquitetou, que construiu. E o Léo Szilard e o Henrik Fleming continuaram não sendo famosos e relevantes nos Estados Unidos. O Einstein já tinha morrido nesse momento em que a coisa fica extremamente polêmica. Então, era o único possível. Era o único possível. Que talvez eles iriam engolir. Entendi, tá vendo? Bacana. Muitas informações aqui que nós não sabíamos. E, Tarcísio, você tem alguma informação do lado inimigo, quer dizer, do lado japonês? Na época era inimigo mesmo. Na época o Japão era aliado dos nazistas, né? Então realmente era... Vida longa ao imperador? Os caras eram parça. Tipo assim, o filme passa, né, essa visão, tal, os Estados Unidos e tal, e tem que trazer os soldados, né, porque pra acabar com a guerra. E, cara, um pouco disso é verdade, porque os Estados Unidos iria ficar lá guerreando com o Japão muito, muito, muito tempo. O Japão tava perdendo a guerra, muito, tá? Mas tava perdendo demais. Só que o tanto que os caras eram chato, mano, era incrível. Eles tinham conhecimento pra caralho ali das terras deles. Então isso dava uma vantagem gigante pra eles. E os Estados Unidos estavam sofrendo muito com isso. Então eles estavam perdendo muito soldado. Tipo, era uma proporção gigante dos Estados Unidos contra uns gatos pingados ali, japonês, escondido no meio de montanha, gruta e os caralho lá. E morrendo muito soldado dos Estados Unidos. Então, assim, vendo do lado militar, né? Vendo do lado, assim, do povo, né? Do patriotismo, realmente ia morrer muito, muito mais americano lá. Eles iam ganhar. Os Estados Unidos iam ganhar. Mas ia morrer muito americano, cara. Obviamente, só ia demorar mais, né? Só ia demorar mais, mas ia ter muito prejuízo, porque os Estados Unidos estavam gastando muita grana investindo nesse avanço americano lá nas terras do Japão. E tava demorando demais, cara. Os caras estavam apanhando, parecia nego do nada ali, bomba do nada, destruindo os caras. E aí, tipo, acabando tudo, tá ligado? Era uma determinação muito fodida que os japoneses tinham lá. Tipo, o imperador falava, não, vai resistir e boa. E se o imperador falou, Deus falou também, tá ligado? E vamos... Porque o imperador era Deus, né? E vai Corinthians. Inclusive uma informação interessante do lado do eixo. Mussolini foi capturado, esquartejado e exposto em praça pública. Hitler se matou. O que aconteceu com o imperador do Japão? Continuou sendo imperador até o dia que ele morreu. Só que foi feito um acordo de que ele não teria mais a figura de divindade. Isso. Sim, e tanto que a família dele ainda governa o Japão. Governa entre aspas, né? Porque eles não têm poder, mas é igual a rainha da Inglaterra, a família da rainha da Inglaterra. Exato. É a mesma coisa. E isso parece que a gente está falando aqui do lado dos Estados Unidos, né? Do que, tipo, benefício para eles, vidas de soldados que foram poupadas, mas a gente não tá passando um pano na questão desumana que foi bombas atômicas no Japão. Foi um ataque, tipo assim,
Os ataques, como é que eles falam aquela bomba lá que pega fogo? Fragmentação, né? Que pega fogo. Bomba fragmentadora. Essas bombas já era, tipo, já era um ataque extremamente indefensável pro Japão. Tanto é que eles tacaram em Tóquio, tacaram em um monte de lugar lá lugares mal culturais, assim, top. Tipo, tacaram lá e foda-se. Já era um negócio que era indefensável pro Japão. O Japão não tinha como se defender disso. Mais, né? Não tinha. Eles não tinham mais avião, eles não tinham mais navio. Eles tinham só os caras que manjavam muito do terrestre lá, que era onde os Estados Unidos estavam tentando atacar. E era isso. Eles não tinham mais nada. Eu acho que os próprios soldados americanos que foram envolvidos no bombardeio não tinham noção no começo do quanto aquilo era destrutivo. Porque o cara que foi jogar a bomba em Hiroshima sentiu tanto orgulho da missão qual ele foi selecionado, que ele botou o nome da mãe dele no avião, que era Enola Gay. A única coisa que assustou um pouco o cara é que foi dito, você dispara a bomba e não olha para trás, porque senão corre o risco de você ficar cego. Né? Então, a gente não está falando tanto da destruição no Japão, porque esse é o lado meio óbvio da coisa e é o lado que não tem tanto a ver com o filme. Mas para quem quiser conhecer mais, tem uma animação que chama Gen, né? Gen, Pés Descalços, Gen, que foi baseada no mangá de um menino que escreveu a própria história dele e ele sobreviveu, mas perdeu os irmãos e o pai no bombardeio de Hiroshima. Uma história muito triste também. Numa guerra não tem o lado feliz e o lado triste, e ouso dizer, não tem o lado bom e o lado mal. Todos tinham interesses, alguns talvez interesses mais desumanos que os outros, como o caso dos nazistas, mas os Estados Unidos também tinham interesse econômico na guerra, claro. França e Inglaterra também. Ninguém vai pra guerra sem querer nada em troca, meu. Isso é fato. Sim, cuidado pra não sair taxado de nazista daqui, tá, Puck? Mas é só... Mas enchendo o saco, cara. Piadinha. Eu acho que tem uma coisa muito importante pra gente falar também do fato dessa bomba atômica, que no filme também foi citado, que a gente não pode deixar de falar, cara. Que é uma coisa que me fez sair do cinema fritando o cérebro, cara. Que é que é quando eles falam que se o bagulho não for bem manuseado, a atmosfera inteira ia queimar do planeta inteiro, tá ligado? Mano, eu fiquei pensando, falei, caralho, velho, um bagulho que os caras fazem errado lá, simplesmente game over a humanidade, velho. Mas aí é que tá, será que é mesmo? Isso. O quê? Uma coisa que eu posso dizer é que eles erram muito nos cálculos. As bombas de hidrogênio nunca foram usadas em guerra, mas elas foram testadas. Eram testadas normalmente, escolhidos desertos para testar. O governo dos Estados Unidos, durante o regime militar no Brasil, pediu autorização para testar uma bomba de hidrogênio no Ceará, numa região desértica do Ceará. O cálculo era que a bomba detonasse com uma potência de mais ou menos 20 mil megatons, mas ela detonou com uma potência de 55 mil megatons. E chegou a atingir algumas famílias, matou mesmo algumas famílias, muito pouca gente que vivia ali naquela região desértica. Mas, na época de censura, e os Estados Unidos pagaram uma bela de uma indenização para o governo brasileiro, mas houve muito teste de bomba de hidrogênio, lógico que bomba de potencial pequeno. Agora, o que a teoria diz, é que se você pegar 4 bombas de hidrogênio e detonar ao mesmo tempo nos 4 pontos colaterais da Terra, a vida humana acaba, não porque elas vão destruir tudo, mas porque a gente morre de frio. Porque ia levantar tanta poeira que ia cobrir o contato com o sol. A minha dúvida do que eu falei do será é porque, assim, falar e ter teoria tem de tudo. Tem a teoria de que, assim, o acelerador de partículas ia criar um buraco negro que ia sugar, acabar, destruir o planeta. E não é bem assim que funciona, sabe? É nesse ponto que eu digo. Porque, pô, acabar com a vida na Terra, destruir a atmosfera, eu não sei. É que o bagulho é em cadeia, né?
Ninguém é terraplanista, ninguém tá falando isso. Tô falando que é assim, teoria é uma coisa, agora ser os caras vão te taxar de terraplanista aí, Valota. O Poké é nazista, eu sou terraplanista, o que mais que vai acontecer? Tarcísio quer reativar a glória do imperador. Mas eu acho que não é teoria fajuta aí não, porque eles falam, né, mano, que o negócio lá é meio que em cadeia, se não for fazer a reação é em cadeia, então aí ia queimar toda a atmosfera. Aí eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando, cara? Depois, ó, a viagem onde que vai. Depois que eu saí do cinema, fiquei pensando, falei, cara, e se Marte deu essa parada, tá ligado? E eram os deuses astronautas? Mano, Vamos fazer outra indagação aqui, gente, pra vocês pensarem. Porque Marte... Seria Jesus no X-Men? Não, sem zoeira. Porque em Marte, mano, era parecido, pelos estudos que os caras falam, as teorias falam que era um planeta habitável. E hoje tá aquela merda toda lá. Sabe, eu já saí nessas viagens, cara, porque faz muito pensar, cara. Ia acabar tudo, mano. Eu vou falar pra vocês uma frase do Einstein. O Einstein disse que a Quarta Guerra Mundial seria com paus e pedras. Porque a terceira seria com bomba atômica. A terceira ia acabar com tudo. Se existisse lá, né? Eu acho que é tudo um bando de medroso. Vocês estão cagando no... Hoje em dia, a galera, né, fica... Hoje em dia, a ameaça de tacar a bomba atômica é o que faz parar a guerra, né? É o que pelo menos faz pensar duas vezes. Tanto é que a gente viu aí na Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. Isso. Agora vai um conselho de vida, gente. Aprenda a falar mandarim, porque se der cagada, a gente vai precisar falar. Alguns cientistas políticos diziam que no momento em que a gente vive, não se fazia mais necessário guerras nucleares, porque você podia acabar com uma guerra pensando em estratégias econômicas como embargos. A guerra da Ucrânia está aí para provar que isso é mentira. E cientistas políticos e sociais estavam bastante enganados. Sempre disse que era um curso furado. Mas, gente, vamos indo partindo pro final. Eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram os filmes e eu não posso opinar sobre essa parte. Mano. Os elementos visuais e técnicos do filme, essa parte um pouco mais rebuscada, assim. O que vocês acharam de efeitos especiais? Tudo esse tipo de coisa. Cara, é bom, é ruim. Eu vou responder, mas deixa eu só uma coisa que estava na minha cabeça para falar, que era muito, muito importante, e que é a questão do, talvez porque o Oppenheimer ter sido acusado de comunista. Quando a gente, acho que até perguntar para vocês, quando vocês ouviram pela primeira vez a palavra comunista na vida? Deve ter sido lá para a 8ª série, alguma coisa assim. Não se falava muito. Hoje, qualquer criança de 4, 5 anos já ouviu alguma vez na vida a palavra comunista. O historiador Leandro Carnal fala que o Brasil redescobriu a Guerra Fria agora, porque tem muito isso, né? A pessoa fez aquilo, você é um comunista, mas você é um fascista, não entrando na questão política. Só que na Guerra Fria era isso elevado à 10ª potência. Então você saiu com uma camiseta vermelha na rua, você é comunista. Então um pouco disso que recai sobre a questão do Oppenheimer. Cara, eu acho que do ponto de vista técnico, o filme é muito simples, exceto no momento em que eles fazem o teste da Jumbo lá, que é a primeira bomba atômica. É muito bem feita a cena da explosão, mas o que eu acho que o filme mais acerta é porque eles sabem usar as coisas, sabe? Tem a explosão, congela a cena, mostra o rosto do Oppenheimer, como ele reage, mostra a reação dos soldados que estavam perto e depois continua a explosão. Então não tem muitos efeitos, mas o pouco que tem, eles sabem usar muito bem. Ouvi boato, não sei se é verdade, de que a cena da explosão da bomba não é CGI. Explodiram, lógico, uma bomba muito menor, uma bomba pequena,
né? E como se fosse uma maquete usada em filme, fizeram com efeito prático. E tratando do Christopher Nolan, eu não duvido. Eu posso falar isso porque eu fui pesquisar e realmente é efeito prático. O Christopher Nolan, o máximo que deu pra ele usar de efeito prático nas cenas das bombas, ele falou, não, eu vou usar efeito prático, eu quero que seja explosão mesmo. Cara, o Christopher Nolan, Cara, ele tem um certo problema, sim. É assim, se ele tivesse acesso a uma bomba atômica, provavelmente ele explodiria uma pra filmar, porque, cara, ele não... Vocês têm noção que no filme do Batman, ele capotou um ônibus, um caminhão no meio da cidade, só pra ficar mais real? Cara, ele cinema, meu. Cinema, sabe o que cinema. é? O Christopher Nolan é cinema raiz, cara. Sim, Ele é o cara que vai lá e faz realmente a cena acontecer. Não é Sim. CGI, nada tão... Sim. E muito me faz pensar que a gente falou de Oscar, talvez Christopher Nolan também esteja no paro aí, cara, porque ele coleciona, né? Porque esse filme foi bem cara Hollywood, cara. Foi muito jeito de cinema raiz mesmo. E ele coleciona Oscar, né? Até cenas preto e branco teve no filme. Então, tipo assim, é raiz mesmo o bagulho, velho. Por incrível que pareça, as cenas preto e branco não foram chatas, eram da horas pra caramba, velho. Ó, tá vendo? Também com o Robert Downey Jr., né, mano? Isso é louco. Não, o Christopher Nolan é o Homem de grande Ferro, diretor. Mas o Christopher Nolan é o grande diretor. Algum filme do Tom Cruise dirigido pelo Nolan? Eu pensei, você sabe que minha mente pensou desse jeito também, porque assim, eu acho que não se pode. eles fizessem, eu acho que deve ter algum contrato em Hollywood que eles não podem fazer alguma coisa junto. É proibido. É proibido dois por loucos, lei. não dá. Alguém vai morrer, velho. Alguém vai morrer, isso. Aí não vai dar certo, sabe? Tipo, eles vão decapitar alguém vai perder braço, no filme não vai dar certo. Melhor ficar a gente só admirando o trabalho dos dois, porque senão não vai dar muito certo, né? Mas, então, é que vocês falaram no começo já, mas vamos dar a nota pro filme aí, saber se meu fim de semana, que hoje a gente tá gravando aqui, gente, dia 20, amanhã é meu aniversário, então, por favor, me deem presentes. Só de vocês comentar e curtir aí, já dá uma puta de uma ajuda, vou ficar muito feliz. Lembrar que tem a enquete aí de qual gosto é mais normal, o meu, obviamente, ou essa porcaria do POC. Outra coisa que eu preciso falar, porque assim, no meu emprego tem pessoas que racham, de verdade, POC, se eu preciso da sua ajuda. Existem pessoas que acham que assim, esse jeito que eu falo, o meu jeito que eu sou um pouco mais sarcástico, é o jeito Guilherme Valota de ser. POC, eles acham que isso aqui, eu falo, eu tirar os outros, eu fazer esse tipo de coisa, que eu sou um personagem. Não. Por favor, diga pras pessoas, você que conhece faz mais de 20 anos, eu não sou um personagem, gente, eu sou desse jeito. Colegas do Valota colegas de trabalho do Valota que estão assistindo, ouvindo o podcast aqui, ele é chato assim mesmo, tá? Posso afirmar com toda certeza. Inclusive, obrigado por lembrar que amanhã é o seu aniversário, porque eu achei no Instagram um bolo em formato de pênis e salvei lá, favoritei para eu mandar no dia do seu aniversário. Muito e eu já estava esquecendo porque eu não me importo muito, então amanhã eu vou me lembrar e mandar. Se você não lembrar, eu lembro você que amanhã é meu aniversário, não tem problema. Beleza, lembra de eu te mandar o bolo em formato de pênis, então. Mas, se for gostoso, cara, deixa de ser preconceituoso. Chiclete. Chiclete. Só a figura, cara, a não ser que você chupar o celular. Não é bolo de verdade. É aquilo, gente. Não vou falar nada mais, não. Agradecer as pessoas que escutaram até aqui. A aula hoje com o professor doutor João Guilherme de Oliveira Pellegrini, que realmente é um doutor, por incrível que pareça. Existem as universidades que deram esse boi pra ele. Deram. Permitiram. Eu escrevi uma tese de 333 páginas, não me deram porcaria nenhuma, não. Olha, o chat GPT, tô brincando, gente, não existia o chat GPT na época. Eu sei, eu tô enchendo o saco, tá vendo? Nego chato, velho. Poderia existir, né? Poderia existir, se existisse já tava mais fácil.
Mas agradecer aí, gente. Lembrar de se inscrever, porque é aquilo, né? Vamos ajudar nós. Não estão fazendo nada, eu vou atacar o Chico. Ataca Um dia a o gente Chico. traz o Chico pra vocês Nossa. saberem quem é. Vários personagens que a gente fala aqui. Nossa senhora. Bom. O Negão e Só o... personagens. Só personagens. O Pombão o é lendário ator Pomba. e a Brucutu. Ele É. podia fazer uma série de Brucutu. É verdade. Exatamente. Vi uma foto dele hoje, inclusive, Pomba. Fica aí o convite aberto pra você vir trocar uma ideia com a gente. Pagamos o cachê pro Simba. É só se retirar com ele. Uhum. Ou com o velho da bengala. Qualquer um dos dois. Que, pra quem não entendeu a piada, são os amigos imaginários dele. Sim, ele tinha amigos imaginários. Mas agradecer aí, gente. Semana que vem tem mais. Brigadão pra quem ficou até aí. Valeu. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Alguma tudo consideração? É tudo Pô, certo. Oppenheimer. Assistam. Assistam. Eu vou assistir. Valeu e fomos.